Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje voltamos para continuarmos, né, com o estudo, agora falando sobre o segundo anjo, né, a mensagem do segundo anjo, né? Então a gente viu que a mensagem do primeiro anjo, né, tá em Apocalipse 14, do 6 até o 7, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu e tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, né? Então aqui faz referência aos quatro cantos da terra, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Então aqui a gente já viu no outro estudo que faz referência, né, ao quarto mandamento, né, que fala que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, né, e tudo o que neles há. E aqui também fala que chegou a hora do seu juízo, então tá chamando aqui a atenção do mundo para, né, que o povo caia em si, né, e enxergue que o tempo que a gente tá, o tempo do fim, é um tempo de juízo, né? Se você estudou o santuário aqui com a gente, no caso comigo, né? Então, se você estudou aqui o santuário, é com a gente mesmo, né? A gente tá acompanhada de anjos, né? Espírito Santo, então com a gente, com o próprio Deus. Então, você viu que tem as festas, né? São 7 festas. Então, uma das festas é a festa da expiação. Então, essa festa da expiação é o tempo que a gente está vivendo agora, o tempo solene em que o povo deve pedir, né? No caso, reconhecer que está vivendo em pecado ou que se já pecou, pedir perdão, né? A Jesus, no caso, em nome de Jesus, pede perdão ao Pai em nome de Jesus, para que sejamos perdoados, é claro, né? Todo mundo quer ir para o céu, então precisa estar limpo, né? Sem mancha de pecado. Então, por isso, Deus chama a atenção para o juízo, porque a gente já entrou no período espiritual do dia da expiação, que é a remoção do pecado do povo que confessa a Deus os seus pecados em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso expiador, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, então somente Jesus é o único que pode fazer isso. Não pode ser nenhum outro, somente Jesus. Então por isso você pede perdão ao Pai em nome de Jesus, né? E é o Espírito Santo, né, que Deus deu a gente, que nos convence do pecado, da justiça que Deus está fazendo no céu e do juízo, né, que Deus também está realizando, né? No caso da justiça de Cristo, né, que Cristo, ele nos justifica porque ele é justo, né? Ele cumpriu aqui todos os requisitos enquanto ser humano, né? Para que pudesse ser nosso sumo sacerdote no céu. Então agora a gente vai entrar na segunda mensagem do segundo anjo, né? E o segundo anjo diz o quê? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então aqui a gente vê que essa Babilônia que caiu 2 vezes, né? E aí eu lembro, né, que no reinado de Belsazar, né, ele ficou no lugar do pai dele. Então tinha 2 reis, né? Porque era o pai, ele que devia estar lá no trono, mas ele estava fazendo outras coisas, né? No caso, eu acho que ele estava mais. Bom, eu não lembro agora. Mas o pai de Belsazar, ele era Nabonido. Então, Nabonido, ele, ele foi é,
no caso, como fala? Ai, caramba, fugiu a palavra. Instituído o rei, mas ele queria fazer outras coisas. Então, ele colocou o filho dele enquanto ele estava fora do reino. Então, o reinado de da Babilônia na época de Belsazar, então tinha 2 reis, né? Só que um estava fazendo outras coisas fora do reino e o outro estava dentro do reino, comandando tudo ali. Então, aí você vê, porque aqui na mensagem do segundo anjo, de 2 caiu, né? Então, caiu Nabonido e caiu Belsazar, né? Porque aí, quando Ciro, né, ele invade Babilônia, ele mata Belsazar e Nabonido, não sei o que aconteceu com ele, mas, né, perdeu o seu trono. E aí, a Babilônia aqui é uma Babilônia espiritual, né, ou mística, né? Eu falo espiritual porque, né, não existe mais o reinado de Babilônia hoje, né? Porque caiu, esqueci a data. Mas foi, tipo, no 6º século antes de Cristo. Então, foi muito tempo atrás. E aí, você vê aqui também no capítulo 18, o verso 2, né? Tá escrito assim, ó, 18, Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aqui me faz lembrar de uma coisa muito forte, né? Porque assim, o pombo, aqui fala ave, né? A pomba, né, branca, ela tem uma referência ali do Espírito Santo, né, que desceu como pomba sobre Jesus. E aí, né, faz essa referência de ave, né, como pomba, do Espírito Santo. E aqui tá falando que essa Babilônia espiritual, né, ela está cheia, né, de todo gênero de ave imunda, né? E a gente vê que na religião espírita existe uma pomba que é chamada pomba gira, né? E essa pomba, ela se caracteriza de vermelho, né? Então, unhas vermelhas, roupas vermelhas, batom vermelhos, e ela fuma cigarro e usa decote, né? Então, temos aqui uma referência, né, de outra ave. Então, me fez lembrar, né? Não tô falando que, né, alguma coisa. Tô falando que me fez lembrar isso, porque tá falando de ave imunda e detestável. E a gente sabe que esses espíritos, né, que muitos conhecem como espíritos amigos, espíritos sei lá o que, a gente sabe que são anjos caídos, né, que são demônios. Então, que fazem muitas coisas que as pessoas acreditam como sendo um milagre, né, e na verdade não é. E aí, fala aqui também que virou covil de toda espécie de espírito imundo, né? Esse espírito imundo são os próprios demônios, né? Os anjos caídos. E aí fala do esconderijo de aves imundas, né? E detestáveis. Então, aqui também fala, e tornou-se morada de demônios. Então, o negócio aqui é pesado mesmo, gente. E aí no verso 4, né, fala assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes cúmplices em seus pecados
e para não participardes dos seus flagelos. Aqui é Deus advertindo que se a pessoa tiver nessa Babilônia, né, que no caso seria essa confusão de religiões, né, que a gente vê hoje, tem, tipo, se alguma pessoa que não acredita em Deus, aí ele começa a acreditar, ele vai procurar uma igreja, e aí existe mais de 40.000, né, religiões catalogadas. Então existe muito mais do que isso, né? Porque nem toda igreja é catalogada, porque você vê que cada cantinho tem uma igreja e muitas vezes não é uma igreja que a gente conheça de nome, tipo igreja católica a gente conhece de nome, igreja Deus e Amor a gente conhece de nome, Universal a gente conhece de nome, Igreja Batista, a gente conhece de nome. Igreja Adventista, né, do sétimo dia, a gente conhece de nome. Então, Pentecostal, né, então a gente conhece. Mas tem algumas igrejas que a gente não tem referência, né, de nome assim, como sendo grande. Quando eu falo grande, é tipo, tem mais de um país. Então, é isso, né? Senão eu vou acabar saindo do assunto. Então, essa Babilônia aí é uma Babilônia no sentido espiritual. Não é uma Babilônia literal. E aí aqui a gente vê no verso 3 do capítulo 18, ainda, né? Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituiu os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, né? Então a gente vê aqui que essa Babilônia, ela dá a beber desse vinho, né, que deixa os reis da terra embriagados. Então esse vinho são as doutrinas erradas, né? Doutrinas que não têm a ver com a Bíblia. Mas essa Babilônia ensina isso, né? E agora aqui vamos continuar aqui. Então, a mensagem aqui eu já li o verso 14. Então, aqui, qual o anúncio feito pelo segundo anjo de Apocalipse 14, o verso 8, né? E aí a gente viu que seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia e tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, né? Então, a gente viu aqui que essa Babilônia, né? Ela se prostituiu. O que quer dizer isso, né? Ela aceitou dentro dela aquilo que não era do seu marido, né? Então ela se prostituiu. E aí com isso ela embriagou os reis da terra. Então, no caso de hoje seria os presidentes, né, da terra, os governantes da terra, e fez eles enriquecer ainda com a sua luxúria, né? Que é o que diz no Apocalipse capítulo 18, do 2 até o 4. E aqui, Deus, aqui duas cidades, no caso, duas cidades antigas, Jerusalém, né, que a gente conhece, que faz parte do povo de Deus, e Babilônia, que faz parte do povo inimigo. São colocadas em contraste nas escrituras desde Gênesis, né? Salém, né, significa paz, né? Jerusalém significa paz. Você vai ver lá em Gênesis 14, verso 18, e Babel significa
confusão, Gênesis 11, verso 9, né? Que foi o episódio em que Deus veio e confundiu a língua, né, dos povos que estavam ali, todos reunidos num único lugar em Babel, né, na construção da Torre de Babel. Aquela construção da Torre de orgulho, né, que eles queriam construir a torre tão alto que queria chegar no céu, né? Que eles queriam, porque queriam uma torre assim, porque eles ainda tinham aquela lembrança do dilúvio, e aí eles se engrandeceram e construíram essa torre que queria chegar até o céu. Então cresceram o orgulho dentro deles, né? Jerusalém tornou-se o centro do governo terrestre de Deus, e Babilônia tornou-se o centro do governo de Satanás. Na Bíblia, estas duas cidades representam dois reinos espirituais. Assim como Babilônia caiu ante o Império Medo-Persa, pelo desvio das águas do rio Eufrates, a Babilônia mística também cairá da mesma forma. Apocalipse 14, verso 8, Apocalipse 16, 12 e Apocalipse 18, verso 2, né, que a gente leu aqui também. E aí vamos para Apocalipse 17, 5. Babilônia é um símbolo de confusão religiosa, né? Você viu que tem muitas igrejas hoje em dia e que ensinam cada uma coisa, né? Sendo que a Bíblia é uma só, mas cada um ensina de um jeito, e muitas delas não ensinam exatamente o que está escrito na Bíblia, né? Muitos nem leem a Bíblia, né? Que é o absurdo. A pessoa vai conhecer a Deus como, né? A pessoa vai para a igreja porque as pessoas, né, estudam a Bíblia na igreja, mas tem igreja que nem sequer lê a Bíblia. Que fato surpreendente ainda revela o livro de Apocalipse. Então, a gente vai ver no 17, o verso 5. Capítulo 17, o verso 5 diz: na sua fronte achava-se escrito o nome Um Mistério. Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, aqui a gente vê, sabe o que é curioso? Que tem uma denominação que se fala ser mãe de todas as outras igrejas, né? E aí você vê que Deus, ele, como já viu tudo isso acontecer, escreveu exatamente, né? Só que de forma simbólica, né? Porque senão o povo já teria destruído isso daqui, o inimigo, né, do povo de Deus já teria destruído isso daqui. Mas Deus escreveu simbolicamente, então até hoje a gente tem, e agora a gente tem discernimento, né? Tem o conhecimento de Deus para discernir as coisas que estavam simbolicamente, agora a gente já tem o simbolismo revelado, né, por Jesus Cristo. E aí tá escrito assim, a gente já leu, aí o comentáriozinho tá assim: o termo Babilônia é muito abrangente e representa o papado, né? No caso é o sistema, né, papal, em aliança política e religiosa com os reis da terra. E isso agora tá bem claro e bem esfregado na nossa cara, né? Com a união de todas as igrejas, a união de todos os países, né? A gente vê que é o sistema papal, né? Religioso, que vai se unir com o sistema político dos Estados Unidos, né? Representa todas as corporações e movimentos religiosos que têm
se desviado da verdade, desafiado a autoridade divina e seduzindo as pessoas com o vinho da sua prostituição. Então, aqui a gente vê que no capítulo 17 do verso 5 de Apocalipse, revela, então, que essa Babilônia espiritual, essa confusão religiosa, se aplica ao sistema papal, né, da Igreja Católica Romana. E aí, a gente tem mais uma certeza, porque se a própria igreja se como é que fala? Se autoproclama mãe de todas as outras igrejas, e aqui no livro de Apocalipse está escrito que que Deus aqui fala que ela é a mãe de todas as meretrizes e das abominações da terra. Por quê? A gente sabe o que a igreja fez durante toda a história até hoje. Então, se prostituiu com Roma, né? Tanto que agora assume o nome romano na própria igreja. Porque antes era Igreja Católica Apostólica Cristã, porque Cristo era o cabeça da igreja e também a igreja recebia como fala, recebia de Jesus aquilo que a igreja precisava, mas agora não. Aí, conforme Jesus foi para o céu, né, a igreja católica se prostituiu com os reis da terra e assim assume um relacionamento com Roma, né, ao ponto de falar que Roma era, como fala? Esqueci a palavrinha. Eles auto falam, né, que Roma esqueci a palavra. Mas tudo bem. Mas aí eles, né, assumem que agora a Igreja Católica Apostólica Romana, porque agora o cabeça da igreja não é Jesus Cristo, e sim Roma, né? E aí assume agora na igreja o próprio nome romano. Então ela se prostituiu. Ela não é mais a esposa de Cristo, e sim a esposa de Roma, o inimigo de Deus. Então a igreja se tornou inimiga de Deus, que é a besta que está sobre o monstro, né? Que no caso a mulher que está em cima da besta, que ela tem cor de escarlata. Mas esse daí é outro estudo, né? Não vou demorar mais nesse daqui. E historicamente, tá, gente? Tudo aponta aí, o livro de Apocalipse também dá vários detalhezinhos que quando você aplica sobre a Igreja Católica Romana, encaixa como uma luva. Então, não é coincidência, porque durante toda a história é provado que é a Igreja Católica Romana, não só a besta que sobe do mar, mas também a meretriz, né? A grande prostituta. Mas agora, né, vamos para a mensagem do terceiro anjo. Vamos para a mensagem, tomara que dê, já tá 24 minutos. Então, bora lá. A mensagem do terceiro anjo. Agora, qual o anúncio feito pelo terceiro anjo? Apocalipse. Agora, continua aí no verso 9, né? Apocalipse 14.
e o verso 9 até o 11. Se alguém, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz. Você vê aqui que todos os 3 anjos, eles estão falando em grande voz, porque é urgente essa mensagem, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, você vê que aqui é uma mensagem que é para o nosso tempo. No caso, a gente está com a terceira mensagem angélica, né? A mensagem do terceiro anjo para anunciar para o mundo nesse tempo que a gente vive hoje, porque a gente está na última mensagem de advertência. Então, já foi anunciada a primeira, já foi anunciada a segunda, e agora a gente está anunciando a terceira mensagem. E depois disso, Jesus volta, né? Só que precisa alcançar o mundo. Então, para isso, haverá a perseguição, para que a mensagem se espalhe. Então, muita gente quer ser arrebatado antes, né, da perseguição, da grande tribulação, mas isso não vai acontecer, só se você morrer, né? Aí você vai morrer, vai descansar, seja para a vida ou para a morte, mas você vai estar lá descansando. Mas aquele que estiver vivo vai passar pela grande tribulação e vai ser logo, né? Deus hoje me deu um sonho que mostrava que a igreja estava passando por um tempo no caso, estava passando por uma reforma, né? E aí, durante essa reforma, Deus me mostrou um líder, né? Que, no caso, eu admiro, né? Não vou citar o nome dele, né? Para as pessoas não acabar confundindo o que eu tô falando com o sonho. Então, eu não vou falar o nome da pessoa. Então, mas tem um líder, né, que eu admiro, que estava no sonho. E no sonho Deus usou ele porque ele é familiar para mim, né? Poderia ser outra pessoa, sim. Mas como ele é familiar para mim, Deus usou a imagem dele para me falar, me mostrar, no caso, o que vai acontecer. Então, Deus mostrou o quê? Que vai haver uma reforma na igreja. Não sei se em todas as igrejas, mas Deus mostrou que ia haver uma reforma na igreja. Só isso. Não disse nem nada, só disse a igreja. Então, vai haver uma reforma na igreja. E nessa reforma, durante essa reforma, esses líderes que são admirados pelas pessoas por terem um casamento, né, perfeito, né, aos nossos olhos, e que todos, né, admiram e respeitam, né, acabaria, tipo, no sonho, no caso, assim, na vida real, né, a pessoa tem 2 filhos meninos, né, um mais velho e um mais novo. E aí, no sonho que eu tive, essa pessoa tinha mais 2 filhas, que era quase que na mesma idade dos 2 filhos que ele tem na vida real. Aí eu ficava, e ele no caso é casado, né, tudo bem. E aí, no sonho, eu via as 4
né, adolescentes chorando, e aí eles falavam que ele, no caso ele falou que tinha se separado, né, da mulher dele, né? E aí eu não via a mulher dele na igreja. Eu via, no caso, outra mulher que eu nunca vi na minha vida, né? Mas no sonho era, tipo, a mulher que ele tava. Mas eu não sei. Aí ele falava assim, que o casamento não dura para sempre, né? Alguma coisa assim. E aí eu ficava chocada, eu ficava assim, mas como assim? Eu ficava sem entender. E aí eu olhei pra mim, eu tava com um tipo de uma mini saia horrível, gente. E um cropped horrível também. Aí eu não entendia por que eu tava com aquela roupa, porque era horrível. E aí eu olhava assim, aí eu tentava puxar a saia, né? Porque tava no meio da coxa, né? E era muito feia. Era escura, tipo roupa preta. E tava do lado contrário. Aí eu olhava assim, aí eu vi uma calça e eu queria colocar aquela calça. Só que, né, eu tava dentro da igreja e eu queria colocar aquela calça pra mim, né, não ficar com aquela saia, né, na metade da coxa. E aí eu olhava e um monte de gente e eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. E era os adolescentes lá chorando porque ele tinha se separado. Gente, era uma confusão, mas uma confusão, você não tem ideia. Se for acontecer, no caso vai acontecer, né? Deus já mostrou. Então, quando isso acontecer, acho que as pessoas vão sentir a mesma coisa que eu senti no sonho. Eu fiquei em choque, mas um choque, assim, que eu fiquei sem entender nada. Eu fiquei assim, tipo, o que que tá acontecendo, né? Eu fiquei assim, sem saber o que que tava acontecendo. E aí eu acordei em choque, né? Mas continua aqui, né? Vamos perder tempo, não. Não sei nem por que eu compartilhei isso com vocês. Ai, ai. Tá, a gente já leu aqui, né? Do 9 até o 11. E aqui tá perguntando qual o anúncio feito pelo terceiro anjo, né? Aqui tá falando da mensagem de receber a marca, né? Se alguém receber a marca da besta, beberá do vinho da cólera de Deus. E esse vinho aqui da cólera de Deus é sem mistura de misericórdia, né? Todas essas coisas que acontecem hoje, né? Terremoto, vulcão entrando em erupção, tsunami, fogo, né? Que as florestas estão tão secas que pega fogo do nada. E aqueles tornado, né? Tudo isso que está acontecendo tem ainda a misericórdia de Deus, né? São as calamidades. Esse é o mal que Deus criou, né? Que fala na Bíblia, né? Que Deus criou o mal. Ele se refere ao mal de quê? Das calamidades. Deus não criou o mal, tipo, nem em um anjo, não. Deus criou o mal no sentido de calamidades, né? Porque as calamidades são más, né? Ainda mais quando a gente tá aqui e tem que passar por isso. Então, essas calamidades, Deus usa como juízo para o povo, né? Para que o povo desperta, né? Que estão dormindo. Então, Deus usa essas calamidades para despertar o povo. E aí, o que que acontece? Deus está avisando para nós hoje que o juízo está perto de acabar, né? Então, já está acabando o juízo de investigação. Porque desde 1844 que o juízo já começou, né? Desde Abel, que foi o primeiro a morrer, até o último que morrer, né? Antes de Jesus voltar. Mas a gente sabe que vai ter pessoas que não vão morrer, porque Deus também já disse.
E aí, quando Deus terminar todo o juízo dos mortos, ele começa o juízo dos vivos, né? Que são, por quê? Antes de selar o povo com o selo de Deus, né? Antes de vir a condenação para o povo de Deus de morte, né? Porque vai ter o decreto de não comprar e nem vender. Porque aos domingos o mundo estará de portas fechadas. Então ninguém vai poder comprar nem vender, né? E se alguém ousar abrir as portas para vender ou para comprar, sei lá, o governo vai lá com a polícia, vai fechar o comércio e aí pronto, acabou. Se a pessoa insistir, é capaz de ser preso, né? Então, ainda neste momento, né, de não comprar nem vender, vai estar se encerrando o juízo de investigação, né? E aí, quando for decretado o juízo de morte para o povo de Deus, aí se encerra o juízo no céu. E aí vai ter o povo que ainda está indeciso, né? Vai ter a última oportunidade de aceitar a salvação, né? E vai ser tudo isso em meio à perseguição, né? Por isso que o preparo é importante hoje, porque quando chegar a perseguição, as dificuldades, calamidade, tudo acontecendo ao mesmo tempo, sua cabeça vai fritar e você não vai ter força para dizer não para o diabo, porque ele vai falar, o quê? Sei lá, você vai deixar seu filho com fome, né? Você vai morrer de fome, vai ficar sem trabalhar e não sei o quê, e blá 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 no seu ouvido, e aí a pressão e pressão e pressão em cima de pressão, e aí é criança chorando, é marido gritando, e fala, aceita logo, não sei o quê, e aí você vai, né, se render, né? Então, hoje é importante o preparo para que quando chegar a tribulação com essa perseguição e o decreto de morte para o povo que escolheu ser fiel a Deus, né? Você vai estar de pé. Agora, caso você não se prepare, você vai cair assim como os outros e receberá a marca da besta. Entendeu? Então, até esse ponto, né? Até você decidir, você ainda terá uma oportunidade, né? Porque Deus, ele dá até o último segundo para você decidir ficar ao lado dele. Mas caso você não aceite, você será condenado e com razão, né? Porque Deus te deu a oportunidade. Você é que não quis. No caso, se você não escolher, né? Não tô falando que você já tá condenado, não mesmo. Né? Cada um vai decidir aquilo que quer para sua vida e para o seu futuro, seja aqui ou no céu. Então, vimos nas lições anteriores que a besta que surge do mar é o papado e a besta que surge da terra é os Estados Unidos, da América do Norte, né? Porque a gente aqui, que mora em São Paulo, somos da América do Sul, né? Então, não confundamos as Américas. Esta nação protestante irá render um ato de homenagem ao papado ao buscar levar os cristãos a santificarem o domingo no lugar do sábado. Todos aqueles que aceitarem esta posição terão recebido a marca da besta, né? Porque o selo é só de Deus, gente, né? Que a gente tem o costume de confundir selo e marca, mas selo é só de Deus e marca é do diabo, né? Que o diabo, ele trata a gente como se fosse animal. Então, ele marca, né, como um animal. Agora, Deus não. Deus, ele sela, né? Porque ele sela com... Igual antigamente, né? Que tinha um anel que você selava as cartas, né? Com um imprimato ali, um símbolo do seu governo, né? Então, tinha o nome da pessoa que, né, governava tudo,
tinha o cargo dela, né? Que no caso ele é criador, porque ele fez. E tem o território, que é céu, terra, mar, né? E tudo que neles há. Então, Deus, no quarto mandamento, tem o sinal, né? Essas três características que condiz com um sinal, um selo, né? No caso, divino. E já a marca, né? É aquilo, é plau, né? Com ferro quente, plau. Tanto que na estátua, né, de Nabucodonosor, Roma representa o quê? Ferro, né? Porque ele marca com o ferro quente, né? Os que querem aceitar ele. E vão tudo queimar no inferno, no lago de fogo, né? Eita, já deu 40. Qual o selo de Deus na Bíblia e o que hoje está sendo imposto em seu lugar? Vamos dar uma olhada em Ezequiel, né? Ezequiel 20. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Cadê? Dá uma olhadinha lá, Ezequiel 20, 12 e 20. Também lhes deis os meus sábados. Para quê? Para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui é o próprio Deus falando, gente. E aí no verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus deixa bem claro isso, né? Que o sábado é o sinal dele. Agora, se você não acredita no que está escrito, aí você faz o que você quiser. Mas Deus, ele deixa bem claro que, porque Deus, ele trabalha com luz, né? E tanto que ele é o príncipe da paz, a luz do mundo, né? Porque ele trouxe a clareza que esse mundo escuro precisa. Então, por isso que ele fala aqui claramente qual é o sinal dele, para que ninguém seja enganado e receba a marca da besta, né, por ignorância. Comparar com Apocalipse 13. Agora a gente compara aqui com Apocalipse 13. Apocalipse 13 e o verso 16 e 17. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a gente vê aqui que, no caso, a gente vê que esse conflito todo é por causa de uma adoração de um dia, no caso, em um dia, né? Adoração em um dia específico. Deus escolheu o sábado do sétimo dia e ele deixa bem claro isso na Bíblia. E aí o diabo vem e fala: não, também quero ser adorado, então eu vou inventar um dia. Já que Deus inventou o sábado, né? Com um nome diferente dos outros dias, eu vou pegar o primeiro dia que tá coladinho no sábado e vou dar o nome de domingo. E aí, eu vou ser adorada agora neste dia. Então, quem quiser me adorar nesse dia, eu recebo a adoração desses e esses vão ser meus. E aí, Deus fala: bom, aqueles que quiserem me adorar no sábado serão meus. E aí, é o ser humano que decide quem adorar e o dia que vai adorar.
E aí, você escolhendo, você já está recebendo o sinal de Deus ou a marca da besta. É claro que isso só é imposto quando realmente for um decreto mundial. Então, quando o mundo for obrigado a guardar o domingo, aí sim passa a ser a marca de autoridade do diabo, né? O domingo passa a ser a marca de autoridade do diabo. Ele vai marcar aqueles que quiserem guardar o domingo em vez do sábado. E aqueles que quiserem guardar o sábado bíblico de Deus, o sétimo dia, receberão o selo de Deus, que também é um selo de proteção para o povo de Deus, né? Que realmente vamos precisar, né? E aqui, o Espírito da Verdade nos guia a toda a verdade. João 16, o verso 3. Desta maneira, o povo remanescente de Deus é selado pelo Espírito Santo da verdade. Por quê? O inimigo vai vir com um engano para conseguir com que os habitantes da terra adorem o diabo no domingo. E Deus, né, vem com o sábado. Para quê? Para que o Espírito Santo cele o povo de Deus com a verdade divina, né? Que é a guarda do sábado, da lei de Deus, da qual faz parte todos os mandamentos, inclusive o quarto, que requer a observância do sábado. Encontra-se neste mandamento todas as características de um selo. Êxodo 20, o verso 8 e 11, até o 11. Então, vamos lá, isso daqui eu tinha acabado de explicar para vocês. O nome do legislador, tá? Que eu não expliquei com esse nomezinho, né? Mais complicadinho. Legislador. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Na versão original não está escrito Senhor, está escrito YHWH, né? Que se fala Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, né? Jesus, teu Deus. Aí o segundo, né? Ele fala sobre a função, porque em 6 dias fez. Então, a função dele é criar, né? Ele faz céu, ele faz, né? Ele cria todas as coisas. Então, fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, ele domina o quê? Os céus, a terra e o mar, né? E tudo que neles há. Então, no quarto mandamento você encontra o selo de Deus, porque somente o selo tem essas 3 características que mostra quem é que está legislando, no caso no controle, né, no comando de tudo, né, tem esse selo. Então, somente na Bíblia inteira, onde você vai encontrar isso aqui, é só no quarto mandamento dos mandamentos de Deus. Se o sábado do sétimo dia é um sinal entre Deus e o seu povo, né, que a gente viu em Ezequiel 20, o verso 12 e 20, o sinal, no caso a marca da besta, é outro dia da semana, em contraposição ao selo de Deus. O selo de Deus, ou a marca, o selo de Deus, ou sinal de seu poder criador, é o sábado do sétimo dia. Aí você vê lá em Gênesis 2, do verso 1 até o 3, e Êxodo 20, do verso 8 até o 11. E também Apocalipse 14, dos 14, o verso 6 e 7, que a gente já viu também no estudo anterior. Desta forma, o sinal da besta, no caso a marca da besta, é o domingo, que foi instituído pela Igreja Romana como um dia de guarda e representa esta apostasia universal. Então, o diabo agora quer que o mundo inteiro
né, se afaste da verdade de Deus, né? Apostasia quer dizer isso, se afastar da verdade de Deus. Então, agora o diabo, ele tá irado, ele quer arrastar o máximo de pessoa do mundo possível para queimar no lago de fogo junto com ele. E para isso ele vai enganar e vai usar de maravilhas e milagres e tudo que for mirabolante para arrastar você com ele, ele vai fazer. Então, se você não estiver firmado na verdade de Jesus Cristo, você será enganado e você será arrastado, porque os anjos sem pecado foi arrastado terça parte dos anjos junto com o diabo, porque ele arrastou esses anjos que têm a capacidade mental e intelectual muito superior a nós, e eles foram enganados pelo diabo, né? Lúcifer, ele enganou terça parte dos anjos no céu. Então, se ele conseguiu enganar terça parte dos anjos no céu, o que ele vai fazer aqui na terra, né? Será um estrago gigantesco, mas aqueles que estão firmados em Jesus Cristo, na sua verdade, o Espírito Santo vai trabalhar em cada pessoa para que não seja enganada, mas sim que reconheça o que é verdade de Deus e o que é mentira do diabo. E aí você não será enganado, amém? Então, vamos para a 10ª perguntinha. E essa é a última, né? Da última terceira mensagem. Como resultado das mensagens destes 3 anjos, um povo estará selado. Quais suas características? Apocalipse 14, o verso 12. Então, quem é que vai estar selado com o selo de Deus, né? Nesse período de separação entre selados com Deus e marcados pelo diabo, né? Devia colocar esse o título. Ficou bom. Agora aqui, quem são os selados de Deus? Tá aqui no último versinho, né? Da terceira mensagem, Apocalipse 14, o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou de Jesus também, né? Que algumas bíblias que tá escrito de, outras em. Essa daqui tá escrito em. Então, esses, né, que guardaram a fé em Deus, né, e permaneceram fiéis a Jesus, eles guardaram os mandamentos de Deus até o fim, né? Porque aqui a gente vê que a guerra aqui é ferrenha, né? É claro que eu tô falando que é uma guerra espiritual, mas, né, vai acontecer uma guerra literal em questão da palavra de Deus. Aqui. Em um momento crítico da história, quando a Grande Babilônia prevalecer sobre o Estado para impor a obrigatoriedade da observância do domingo por meio de decretos, no caso são leis, né? Leis civis, o povo remanescente de Deus permanecerá leal aos mandamentos divinos, né? Graças a Deus. Como resultado da solene advertência das 3 mensagens angélicas, ou dos 3 anjos, surgirá um remanescente fiel a Deus. Eles são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, o verso 12. Por causa do pecado nos tornamos totalmente impossibilitados de alcançar o padrão de justiça divina. Romanos 8, verso 7. Porém, mediante a graça de Jesus e sua obra recriadora,
segundo Coríntios 5, verso 17, o homem é o homem é restaurado à imagem divina e habilitado a ser fiel e obediente a Deus. Filipenses 2, o verso 3. Portanto, o povo remanescente é caracterizado por sua fé inabalável em Jesus, né? Não são líderes, nem pastores, nem papas, nem nada, né? É Jesus. Perseverança e obediência aos mandamentos. Então, seguiremos fiéis até a morte, se for preciso, em nome de Jesus. Conclusão. Ao aceitarmos Jesus como Salvador, aceitamos também os seus mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que requer a observância do sábado como dia santo e de adoração. Deus nos adverte contra a adoração à besta e à sua imagem, que ocorre por meio da santificação do domingo. Agora é o momento de você dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Josué 24:15. Então, essa é a mensagem dos 3 anjos, né? Tinha muito mais coisa para falar, né? Sobre essa parte, né? No caso, a terceira mensagem. Mas a gente já deu uma resumidinha. Mas qualquer coisa, tem também mais informações no canal. Só você dar uma olhadinha. Tem lá as 3 mensagens angélicas. E você pode ir lá conferir mais algumas informações que aqui eu não falei tudo. Então, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês, né? Que o Espírito Santo de Deus enche a sua vida e transforme de acordo com a vontade e o caráter de Jesus, para que todos nós sejamos salvos em Cristo, para viver com Ele por toda a eternidade. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, até o próximo estudo.